Pensar está no ar. Nosso convidado de hoje é o escritor Paulo Henrique de Figueiredo e vamos bater um papo sobre a relação entre a saúde e a espiritualidade. Bom, Paulo, é um prazer recebê-lo novamente. A gente já falou um pouquinho num outro programa sobre o seu livro, sobre magnetismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e espiritualidade, mas na verdade a gente vai praticamente continuar falando, né, sobre o conteúdo do seu livro, né? Mas antes de tudo a gente quer dar as boas-vindas a você e dizer que é uma alegria estar aqui com você novamente. Eu que agradeço estar podendo estar aqui conversando um assunto tão interessante, né? Para a gente começar, eu diria assim, que a humanidade ainda hoje se debate, né, sobre, nos conceitos e nas manifestações da enfermidade e da saúde. A gente percebe que a medicina evoluiu bastante, né, tem contribuído para amenizar os males, né, do ser humano. Mas ainda existem algumas dificuldades, alguns problemas que a medicina terrestre, né, terrena, ela ainda não consegue resolver. O tema de hoje, saúde e espiritualidade, pode ser a chave para a solução desses problemas, dessas equações aí que aparecem que os médicos ainda não conseguem resolver? Existe uma relação entre medicina e espiritualidade que ficou esquecida no passado. São nomes que estão muito próximos de nós espíritas. O espiritismo que surgiu com Allan Kardec, ele tem uma ligação muito forte com ciências que antecederam a ele e que podemos dizer que formam um só conjunto. O magnetismo animal, de Franz Anton Mesmer, um alemão que Kardec chegou a qualificar como tendo produzido uma ciência que é irmã do espiritismo, e a homeopatia, que foi fundada por Hahnemann, e poucos sabem a profundidade da ligação do Hahnemann com o espiritismo. Kardec, no início do espiritismo, ele tinha uma ligação, sempre teve, mas desde o início do espiritismo ele tinha uma ligação muito grande com o espírito do Hahnemann, que logo em seguida que desencarnou, já estava compondo e participando da falange dos espíritos da codificação. E ele chegou até a dar algumas dicas e algumas conversas importantes que estão em obras póstumas, dizendo, olha, qual vai ser a missão de Kardec, como vai se encaminhar o trabalho do espiritismo, e também reencontramos Mesmer dando comunicações para Kardec. Sim. Então, todos estavam participando de uma tarefa que me parece espiritual e conjunta. Então, a gente pode dizer que hoje a medicina está um pouquinho distante dessa causa original da enfermidade, é isso? Ela tem que buscar isso? O que eu diria é o seguinte, por mais que tenha evoluído a medicina, nós vamos encontrar os maiores avanços nas possibilidades de diagnóstico, porque antes o nosso corpo era completamente fechado, né, e hoje você consegue conhecer os detalhes do corpo pelo avanço da física, com os instrumentos como ressonância magnética. Hoje você consegue observar o organismo em vida. Você observa os detalhes do funcionamento do cérebro, né, as conexões dos neurônios e as funções orgânicas e biológicas. Então, o avanço da ciência nesse sentido foi muito grande. O outro avanço foi na habilidade do cirurgião, aumentada pelos instrumentos cirúrgicos, né? Mais um foi a questão da química, o conhecimento profundo da biologia e da química humana, para que você possa fazer intervenções pontuais antes nem sonhadas. Sim. Agora, há todo um campo que foi abandonado. Quando você faz com que as pessoas coloquem a sua esperança nas cirurgias, você está colocando a esperança da medicina só no reparo, quando o corpo já chegou num estado onde há falência dos órgãos, onde você há uma deficiência tal que apenas uma intervenção, né, física pode causar mudanças. O homem perdeu a conexão com a medicina espiritualista, que apresenta a proposta de você prevenir e regredir doenças por meio da compreensão do que realmente é a doença. Você falou da complexidade do cérebro, né? Mas os médicos, os cientistas, né? Os estudiosos dessa ciência médica, eles não admitem ainda
que o cérebro, nessa sua complexidade, tem alguém ou tem algo que transcende esse corpo físico e que comanda isso, porque o cérebro em si, ele não pensa, ele não age, né? Então, é esse o ponto básico para que a medicina se renove? Você tem razão. Não é possível, a partir de uma mentalidade ou de um pressuposto científico materialista, você considerar que existe algo que comanda o cérebro. Então, por mais que a neurociência tenha avançado e avançou de uma forma espantosa nas últimas décadas, pode-se dizer que é uma nova ciência de 2000 para cá. Antes de 2000 era talvez uma pré-história da neurociência. E de lá para cá, hoje, o conhecimento que já se conquistou de como funciona o cérebro, a relação do cérebro com as emoções e as funções orgânicas, é fantástico, né? E tem muito a contribuir para o espiritualismo. O que não se aceita é a possibilidade de você ter uma amplidão de consciência que seja causa de algumas questões no funcionamento do cérebro. Sempre vai se imaginar, do ponto de vista materialista, que a consciência é efeito do funcionamento do cérebro. Ou seja, as pessoas nascem, o cérebro se desenvolve, amadurece, e a consciência é um efeito desse cérebro. Quando o cérebro para de funcionar, a consciência se desmancha, né? Isso é uma herança dos primeiros materialistas do século XIX, que um deles disse uma frase que ficou cérebra, o Voigt. Ele disse, o cérebro segrega a consciência da mesma forma que o fígado segrega a bilis. Então ele diz que é um fenômeno, um efeito. O que vai dizer o espiritualismo, e aí tem graves consequências, precisa se estudar para chegar numa proposta científica que dê realmente... Um médico ele não pode trabalhar com crenças, ele tem que trabalhar com ciência. Sim. Então é necessário o surgimento de uma ciência espiritualista que mostre como que a consciência pode atuar nas funções cerebrais. E como consequência, até ter influência sobre todo o fenômeno fisiológico. Então, para que isso aconteça, há necessidade de que aconteçam alguns fatos ou algumas situações em que ele não alcance a solução, para ele buscar fora desse corpo material. Esse seria um caminho. O outro caminho é compreender hoje a visão da ciência, que ela já não funciona mais como uma continuidade, né, de progresso. Imaginava-se desde a época do Iluminismo que a ciência seria um caminho, uma locomotiva que vai acrescentando vagões, né? Mas sempre seguindo aquele caminho reto, né? Depois de Einstein, que causou uma revolução na física, né? Fazendo com que alguns pressupostos fossem abandonados, né? E alguns novos fossem adotados, a própria ciência se repensou e descobriu que a gente funciona com paradigmas. A gente funciona com visões de mundo que podem até ser completamente renovadas. Então, hoje, diríamos que a proposta espírita e o espiritualismo, então, que acaba se inserindo, o espiritismo se insere no espiritualismo, né? Mas ele tem uma proposta de ciência. Ela se insere como sendo um novo paradigma. O materialista nunca vai chegar na proposta espiritualista apenas por acréscimo de informações. Ele tem que enxergar diferente o que é o ser humano. Então, a complexidade do que é o ser humano que o Espiritismo propõe, reconhecendo a existência de dois mundos, um mundo espiritual e um mundo físico, vai ter implicações na fisiologia. O que é esse corpo espiritual que se liga a um corpo físico? Como isso se dá? Qual a influência do perispírito, da alma, no sistema nervoso? E quando você influencia o sistema nervoso, quais são as consequências fisiológicas? E aí eu diria... A ação do espírito, da alma sobre o seu sistema nervoso, ele tem consequências tanto no sentido de criar doença, como de recuperar a saúde. Aí está o fundamento de uma medicina nova. Sim. E aí eu vou buscar lá no Evangelho, que ele diz assim, que de tempos em tempos, né, as coisas acontecem porque a humanidade está preparada para receber aquela informação ou aquele fato. Isso. Aí eu pergunto a você, nós estamos hoje nessa condição de já receber essas informações? Eu acho que nós estamos cada vez mais perto. Né? Apesar de que nós temos que ter lucidez e abertura para você conhecer coisas novas,
tanto entre os espiritualistas quanto entre os materialistas. Os próprios espiritualistas precisam estar por dentro das novas descobertas. Saber que o corpo físico, o nosso corpo humano, ele é um animal biológico. Ele tem uma constituição e um funcionamento próprio, que tem, de certa forma, uma independência do espírito. O espírito está ligado a um corpo físico, mas que é um fenômeno biológico em si, né? Fruto da evolução desde 4 bilhões de anos, desde as primeiras células que surgiram no oceano há 4,3 bilhões de anos, que deram origem paulatinamente a todas as espécies até chegar à espécie humana. Então, quando um espírito como nós tomamos posse deste corpo, nós somos espíritos ligados ao universo, podemos nascer em qualquer planeta. Sim. Quando você nasce neste, você se liga a um animal biológico que tem características, que tem adaptações nas suas emoções, nos seus instintos. O que é a emoção? O quanto a emoção repercute no nosso organismo com reações fisiológicas. Então, quando você evoca na sua mente, por exemplo, a lembrança de um fato triste, o quanto o corpo, né, reflete esse estímulo e entra em estado de tristeza. O medo. Quando você lembra de uma situação de medo, quais são as mudanças fisiológicas que são ocasionadas por esse estímulo do medo que é gerado no cérebro? Então, a gente precisa entender essa complexidade e saber o seguinte: se você estimula o seu corpo com relação a emoções, tem reações fisiológicas. Se elas são persistentes e são voltadas para raiva, medo e tristeza, as consequências são as doenças. Muito bom. Nós vamos agora para um breve intervalo, porque este bloco está ficando por aqui, mas você não saia daí, que nós já voltamos. Estamos de volta. Hoje o tema é saúde e espiritualidade e para falar sobre isso está aqui no nosso estúdio o escritor Paulo Henrique. Bom, Paulo, a gente vai falar de saúde, principalmente de saúde, que é o que interessa, né, a todos nós. Você podia fazer para nós assim um paralelo ou explicar para nós a diferença, né? Como que é o raciocínio da medicina, né? E no que esse magnetismo animal pode, que você está estudando e está trazendo essas informações para a gente, pode ajudar as pessoas e a própria medicina a mudar todo essa visão e toda essa situação que nós vivemos hoje. A gente está sempre procurando curar o sintoma, né? A gente está sempre em busca de resolver os sintomas. Mas e a causa? O que está causando aquele sintoma, né? Hoje a medicina ela considera a doença o conjunto de sintomas. Então, se você utilizar remédios que afastem os sintomas, se considera que você está bem. A medicina espiritualista e vitalista, que ela tem início com Mesmer, magnetismo animal, Hahnemann e homeopatia, Kardec, com a proposta terapêutica espírita, e depois até um médico que é o Claude Bernard, que propôs o estudo do nosso organismo em suas minúcias. Ele é o pai da medicina moderna. E pouca gente sabe que o Claude Bernard era vitalista. Ele dizia, você pode explorar o corpo e estudar os detalhes dele todos, os funcionamentos dos órgãos, tudo isso. Você só não pode esquecer que o ser humano é muito mais do que isso. Então ele tem um todo que é influenciado por algo que transcende a matéria que a gente não sabe bem definir. Mas temos que conhecer as consequências. Então veja, todos os grandes inovadores da medicina, eles eram vitalistas e, cada um à sua maneira, espiritualistas. Isso faz com que você não ache que o cérebro funcione sozinho, dando origem à consciência. Há algo que utiliza o cérebro. Se você utilizar esse raciocínio, tudo muda, porque a alma ela passa a ser causal. Sim. Então, quais são as causas das doenças? A causa da doença, ela pode ter causa externa. Você pode ter uma influência de um micro-organismo. Todo mundo pode pegar uma gripe. Certo. Mas por que alguns pegam e outros não? Que predisposição é essa? O que influencia a predisposição? Então, o espiritualista ele vai enxergar da seguinte maneira. O estado
moral, o estado de espírito, a vontade, são valores da alma. E as condições dessa alma têm implicações na saúde. Então, isso a gente consegue observar no cotidiano. Pegue pessoas que tiveram as doenças modernas, problema do coração, principalmente câncer, verifica como o início disso normalmente coincide com uma vivência emocional traumatizante. As mulheres refletem muito fortemente isso também. E se você pegar o histórico das mulheres com relação a essas doenças, nós vamos sempre encontrar a perda de um filho, uma separação que é traumatizante, sempre nós vamos encontrar ali uma causa emocional. E o estudo que deveria estar se fazendo, o Espiritismo se propõe a fazer isso, o espiritualismo, é o quanto, então, essas causas íntimas influenciam as emoções. E o cotidiano de emoções, né, desequilibradas refletem na saúde como um todo. Certo. Se nós partirmos desse estudo, a medicina pode chegar à conclusão de que você tem fatores envolvidos no seu cotidiano que são causadores das doenças e que também podem ser instrumentos para a busca da saúde. Então a gente pode afirmar, Paulo, que uma pessoa que tem o seu íntimo equilibrado, né, vamos dizer assim, né, numa linguagem bem coloquial, o seu íntimo, as suas emoções equilibradas, ela está muito mais protegida de enfermidades? Eu acho que o que é viver? Para que a gente vive? Nós vivemos para ter um desenvolvimento. Eu quero crescer, eu quero aprender coisas novas. Então, viver é estar sendo útil, é você ter função, né? Descobrir coisas novas. Então, enquanto o indivíduo ele está sendo útil e está sendo criativo, né? Está agindo em favor daquilo que ele acredita e que ele gosta, ele busca saúde, ele vive saúde. Mas é claro que existem muitos outros fatores. Então, hoje, os números mostram que há uma coincidência entre o modo de vida moderno e o surgimento das doenças modernas. Então, existem fatores como uma alimentação. Quem disse que você utilizar produtos químicos no alimento não causa mudança na saúde? Causa. E causam grandes mudanças. Então, a praticidade, ou talvez mais profundamente analisando os lucros numa alimentação industrializada como hoje, ela pode ser causa e é causa de muitas doenças. O cotidiano nosso, né? Por que a gente tem que acordar ao sobressalto? Por que a gente tem que correr o dia inteiro? Por que depois do almoço a gente não pode deixar a digestão funcionar de uma forma tranquila, né? Uma outra questão, a gente pula de emoção para emoção durante o dia inteiro. O cérebro está sempre funcionando ali e a gente relembrando e projetando o futuro. Qual é o futuro que nos apresenta o mundo? O que nos diz a televisão? O que a própria ciência fala? É de um futuro catastrófico, estamos à beira do caos. Isso causa o que nas pessoas? Medo. Então, as emoções que têm um reflexo orgânico, patente, conhecido já hoje, se você fica passando o seu dia envolto em coisas como raiva, medo, tristeza, né? Mergulhando nesses sentimentos, tanto olhando para o passado quanto para o futuro, o seu corpo, ele não, quando você lembra de uma situação que lhe cause raiva, ele não vai dizer assim, deixa para lá porque isso é do passado. A sua mente, a sua consciência pode imaginar que está lembrando do passado ou está projetando para o futuro. Mas o corpo não, o corpo sempre vive o presente. Ele vai funcionar ele vai reagir àquela disso. emoção que você propôs. Então, se você fica com medo do futuro e remoe esse medo, a reação orgânica ao medo é imediata. E vai gerar os efeitos do que as pessoas estão reclamando na vida hoje. Então, se você vai dormir pensando nos problemas, né, financeiros, nas dificuldades do dia seguinte, você está na cama se preocupando com o futuro, com medo. O seu corpo reage, olha, ela está com medo de alguma coisa. Qual que é a predisposição para o medo? A predisposição é a adrenalina, é deixar o seu corpo ágil para reagir. Quando você está com medo, você está se defendendo. Sim. O nosso corpo é um animal e ele fica com medo para se defender de algum perigo. Então ele fica alerta em busca desse perigo, não deixa você dormir, não deixa você fazer digestão. Agora, você não está ali para dormir?
Se você promove uma descarga de adrenalina dessa, a última coisa que vai acontecer é você dormir. E aí vem a insônia. Então, hoje nós precisamos nos educar. O avanço que teve a neurociência, as informações que nos dão a espiritualidade, permite que a gente entenda o mundo de forma diferente. Poxa, o que acontece com o meu corpo tem uma ligação forte com o que eu sinto, penso e acredito. Se você não acredita na vida, se você foge da vida, por que as suas células, o seu corpo vão estar querendo viver? Então é aí que entra a espiritualidade, porque aí você vai começar a observar que você não é esse único corpo. Você não é só o corpo, não é só o você corpo, é uma alma. Você é uma alma e que essa não é uma única vida que você Isso. vive, né? E que você tem muito a aprender, mas que você também tem muito a se beneficiar. Isso. A gente está querendo viver muito apressadamente, tudo muito rápido, porque não acredita ou não tem a certeza da continuidade da vida. E não percebe também que a primeira coisa que responde aos seus sentimentos, pensamentos e ideias é o seu próprio corpo. Por mais que você vá se expressar para brigar com alguém, a descarga do seu sentimento de raiva, quem primeiro vai sentir quem é? É o seu corpo e a fisiologia dele. Então, quando você está com raiva de alguém e está pensando a raiva, você pensa assim, isso é uma coisa só da minha cabeça. Não é não. A raiva vai incitar no seu cérebro, né, o ataque. Né? É o estado emocional de agredir alguém. O que eu estou chegando à conclusão é a seguinte: todas essas emoções orgânicas que servem à preservação do corpo e têm uma função animal, por exemplo, a gente precisa ter medo. Se você não tiver a reação do medo quando vai atravessar uma rua, você não pula da frente do carro que pode atropelar. Sim. A reação é natural, ela tem essa função. A agressão, se um cachorro vai te agredir e você não reagir, você vai destruir o seu organismo. Então, é necessário no nosso cotidiano. O que eu cheguei à conclusão é que as emoções, que são essas que servem à preservação da vida, não são úteis nas relações sociais. Não é natural você ter raiva, né, você viver com medo, mágoa, ou prolongar a tristeza ou a mágoa. Isso vai fazer... O nosso organismo não está pronto para isso. Ele deveria usar essas emoções para reagir a questões normais. Se você passou por uma situação de tristeza grande, é muito natural você ficar triste. Agora, você ficar meses seguintes lembrando de algo que já aconteceu no passado e continuar triste, que corpo vai aguentar essa sobrecarga de emoção? Não aguenta. E qual é a consequência? A consequência é uma doença. Então, hoje, não precisa avançar muito no espiritualismo para que você saiba que a medicina e nós mesmos em nosso cotidiano temos que repensar o modo de vida para conseguir conquistar saúde. Então a saúde, ela não advém da medicina no sentido de reparar as lesões. A medicina, na verdade, ela tem que se unir na proposta espiritualista, ela se une às outras ciências humanas e sociais. Então, é óbvio que você não pode falar de saúde se você não tem uma condição social de vida que proporcione um mínimo de higiene. Você não pode ter saúde se sua vida todinha diária é voltada para um trabalho mecânico. Né? E você não pode ter saúde quando você vivencia essas emoções de uma forma tensa, né? De uma forma que acaba destruindo a regularidade, a harmonia do seu corpo. Você pode participar do nosso programa? Mande um e-mail para repensar@tvmundomaior.com.br. Fique com um breve intervalo, mas eu já volto para conversar mais um pouco com o Paulo Henrique. De volta com o Repensar, estamos conversando sobre saúde e espiritualidade com o escritor Paulo Henrique de Figueiredo. Bom, Paulo, a gente está falando de saúde, né? E você estava, no bloco passado, você estava falando sobre as emoções e como elas interferem no nosso corpo físico, né? Mas aí, como que a gente pode trabalhar essa situação para que a gente amenize essas consequências? Eu acho que mais do que amenizar, a gente pode ter um pouquinho mais de pretensão. Né? Você passa a ter controle da sua vida se você associar o conhecimento que a ciência nos oferece e a iluminação que o Espiritismo nos dá. Vou propor um esqueminha para a gente entender isso. Né? Nós somos um espírito, uma alma usando um corpo.
Quando a gente sai do nosso corpo pela morte ou pelo sono, nós não temos uma vivência no mundo espiritual. Aquela vivência é toda intelecto moral. Quando aqui a gente tem medo, é para preservar o corpo. Quando a gente morre, o corpo espiritual não morre. Sim. O corpo espiritual não se fere. Se vivenciar isso no mundo espiritual é uma ilusão. Porque está acostumado muito com a vida aqui e acaba vivendo isso lá, mas não é uma realidade. É um reflexo daquilo que Isso. você viveu. Mas lá a vivência é toda intelecto moral. Então, as emoções orgânicas não têm função no mundo espiritual. Se nós somos espíritos, aprendendo a nos tornar espíritos, a vivência aqui na Terra também deve ser um exercício de você conseguir separar quais são os valores da sua alma e quais são os valores da vivência orgânica, do corpo. Então eu proponho assim, se a vivência do espírito é intelecto moral, as emoções são controláveis. A gente vivencia, então, um descontrole das emoções que carrega de vida para vida, que são as imperfeições. Né? Que conclusão que eu estou chegando aqui? Que a imperfeição, ela não é da mesma natureza que as qualidades e as virtudes. O egoísmo, ele é o abuso das emoções e dos instintos, enquanto que a moral é o desenvolvimento dos valores do espírito. São duas naturezas diferentes. Então, você não tem uma luta entre a sua vivência com as emoções e os seus valores, porque isso até causa conflito na pessoa. Calma. Você pensa assim, puxa, eu tenho bastante conhecimento, eu tenho lucidez, mas eu me perco diante da emoção. Então você fica, mas peraí, eu tenho evolução ou sou um inferior? Você fica na dúvida. Isso. Eu devo ser um inferior porque eu não controlo a emoção, mas eu tenho conhecimento. Qual é o conflito que está surgindo aí? É que a gente tem que entender essas duas naturezas. Então, o descontrole das emoções é uma tarefa a empreender, que é a busca do quê? Do equilíbrio. E o desenvolvimento intelecto-moral dos sentimentos e do entendimento é ilimitado. Então a gente pode abusar da busca do entendimento. A gente pode abusar do aperfeiçoamento do relacionamento humano, que vai ter a consequência moral. E na questão das emoções, basta ter equilíbrio. Você não pode também negar emoções. Existem várias culturas espiritualistas que dizem assim, você não pode ter medo, você não pode ter raiva. Como você não vai ter, se isso é uma função orgânica e é natural? Então, é impossível não ter. A tal ponto que hoje a neurociência, ela sabe onde você pode incitar eletricamente o seu cérebro e provocar as sensações emocionais. Você pode provocar raiva no animal ou no indivíduo, né? A predisposição à raiva. Por quê? Porque isso é uma função orgânica. Qual é a conclusão que o Espiritismo e que chave ela nos dá? Nós somos espíritos e nós podemos prolongar ou não os efeitos emocionais. Então, a emoção é inevitável diante de uma circunstância. Mas prolongar essa emoção, ou fazê-la surgir por lembrança, ou por projeção para o futuro, está em nossas mãos controlar isso. Então, a gente tem que aprender a reagir emocionalmente aos fatos, mas evitar provocar emoção por lembrança. O fenômeno que o Espiritismo explica, que é da obsessão, ele está relacionado a isso. Então, se um espírito que quer lhe prejudicar se aproxima, ele se aproveita das emoções com as quais você se envolve no seu cotidiano, e quando você entra num estado emocional, ele pode ajudar você a fazer lembranças de coisas do passado e até de para outras ampliar. vidas. Né? Então, até a própria proximidade dele faz você lembrar disso. Então, é como se fosse um castelo de cartas que pode levar você a um estado de desequilíbrio. Então, ele não consegue provocar, ninguém fora de você consegue provocar um estado emocional alterado, a não ser que você aceite. Certo, então responsabilidade é puramente nossa. Não só responsabilidade, mas eu até gosto de encarar por outro lado, as possibilidades. Você tem possibilidades ilimitadas de ter uma gerência sobre você mesmo. E isso vai ter consequências fortíssimas no campo da saúde. Então, Paulo, a gente está falando de saúde, mas aí eu vou para um outro lado. A gente hoje fala muito de desperdício, a gente fala de reflorestamento, a gente fala de reformulação, né? No âmbito geral do planeta e do ser. Né? Isso
é então um reflexo dessa nossa atitude de não saber separar uma situação da outra, né? Como você fala, não é uma situação da outra, mas você fala, não é uma vivência também. A forma que a gente lida com a vida, o materialismo, ele faz com que você queira coisas imediatas. Então, você está preocupado, ele não sabe diferenciar alegria de prazer. As naturezas, você fala, uma diferença, né? Uma natureza da outra, né? Isso. Nós temos uma natureza espiritual e uma natureza animal, orgânica. Né? A natureza animal, ela tem necessidades de prazer. E a gente não pode negar o prazer. Quando, durante milênios aí, a igreja propôs a fuga do prazer, né? O prazer ele é necessário, em equilíbrio, como todas as outras coisas que são relacionadas ao corpo humano. E alegria, né, é diferente de prazer. Felicidade é diferente de prazer. Eu associo a felicidade com a satisfação do espírito e não satisfação orgânica. O prazer é satisfação orgânica. Então, da mesma forma que você pode abusar do medo, raiva, insegurança e isso trazer prejuízo, o abuso do prazer ele vai trazer dependência, né? De todas as formas. Pode até ser uma dependência emocional de um outro, pode ser uma dependência de exercício físico, porque causa aquela descarga de adrenalina e de outros estímulos, né, biológicos, e você quer fazer demais aquilo, né, e confunde com alegria. Então, quando a pessoa abusa demais do prazer, depois ele sente tristeza. Por quê? Nós somos espíritos, então nós temos metas a conquistar. Ao mesmo tempo que a gente tem que buscar um equilíbrio orgânico, satisfação com a própria vida, a relação com o mundo, você tem que ir atrás de qual é o teu sonho, qual é a sua missão, que valores você quer conquistar da sua alma. Então, a felicidade está relacionada ao quanto você se integra aos outros seres em busca do desenvolvimento da sua alma. Então a gente pode dizer que o que falta à humanidade é amor. Não amor, eu digo assim, não o amor que a gente cobra do outro. O amor que você sente porque você teve carência na sua infância ou porque você não tem atualmente o amor de alguém. Mas, assim, o amor que você tem que dar para o outro. Porque isso, você está falando em prazer e em felicidade. Quando você consegue, né, fazer algo por alguém, fazer algo de bom, você se sente feliz. Então, essa carência da humanidade? Amor é talvez a palavra mais utilizada no mundo e a mais difícil de definir. O que é que estava pensando Jesus quando ele usava a palavra amor? Será que dá para ter ideia da complexidade da definição daquela palavra saindo da boca dele, né? Então, eu acho que o amor, unido ao espiritualismo e à proposta espírita, ele está se referindo a algo que a gente pouco compreende ainda, que é a união das almas. O amor, ele é resultado da união dos seres. Quando a gente faz uso do nosso corpo espiritual, porque se somos espíritos ligados a um corpo, significa que nesse instante eu tenho um corpo espiritual presente no mundo dos espíritos. Se eu exerço as funções da alma, que é a inteligência e a moral, o meu corpo espiritual se expande e se une a outros seres. Que sensações são consequência de você se unir a muitos outros seres? Depende do grau dessa união. Se você se unir a muitos espíritos tristes, que sensação reflexa você vai ter? Tristeza. Agora, se você se unir a outros neste nosso mundo, imaginando ou se unindo àqueles que acreditam que o mundo será melhor, quantas pessoas pensam assim no nosso planeta? Quantos espíritos pensam nisso? Qual é o reflexo de se unir a essas mentes? É um tremendo entusiasmo, sim. É uma plenitude, né? Então o amor é a consequência da união dos espíritos em prol da vontade de Deus. Então, porque essa ligação que a gente vai ter, quando tem uma lâmpada se acende, né? Ela está utilizando a energia que vem lá do movimento do rio. E esse movimento do rio está ligado à função do universo. Os espíritos também funcionam assim. Quando você expressa amor, quando você expressa esperança, você é só uma lâmpada que está interligada com tantos outros seres e o início disso tudo é Deus. Então, o que a gente pode falar para a filosofia e pode falar de uma forma que alguns podem interpretar como religiosa, tem consequências científicas. Então, a fonte da saúde, a fonte do novo entendimento do que é espiritualidade,
ela tem origem em coisas que foram expressadas no passado por meio da filosofia e da religião. É fabuloso, né? É fabuloso a gente conversar isso. E aí eu me lembro, né? Eu acho que a gente vai fazer uma citação e a gente vai comentar essa situação logo depois do nosso intervalo. É quando Jesus curava, né? Ele curava e ele dizia assim: a tua fé te curou. Exatamente. Né? E completava dizendo: vás e não peques mais, né? Então ele já prenunciava, né, o que nós temos que fazer hoje, né? O que nós podemos fazer, porque também somos potencialidades, né? Então a gente vai comentar isso aqui logo depois do intervalo. Ajude a TV Mundo Maior a crescer e seguir em frente. Ligue para 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Nós vamos a um breve intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta. Hoje estamos recebendo no programa o escritor Paulo Henrique. Estamos falando de saúde e espiritualidade. Bom, Paulo, a gente deixou aquela situação em que Jesus curava, né, e que dizia que a tua fé te curou e completava: não, vás e não peques mais. Então, como um prenúncio, né, da nossa atitude, né? Ele já há tanto tempo nos ensinou e a gente ainda hoje tem uma dificuldade, né, de aceitar e de assimilar, de compreender essa situação, né? E ao mesmo tempo a gente vive só essa vida física, né? E não se preocupa em torná-la mais amena. E se esquece totalmente, né, como você já colocou, que nós somos espíritos e que continuamos a viver e que, né, temos essa natureza espiritual, né? E o Espiritismo propõe isso, né? Que nós vivamos essa vida, mas já com o potencial do Espírito, né? Então eu queria também que você falasse um pouquinho, né, sobre essa transcendência, né, de esses dois mundos. Que nós vivemos em dois mundos, né? Porque você também falou de quando a gente dorme, a gente pode viver a vida verdadeira, né, do Espírito. Então eu queria que você comentasse, até para a gente aprender a como lidar, né, melhor com todas as situações que a gente e aprender a amar, né? Porque acho que esse também é um ponto essencial, né? Como você bem falou, quando Jesus falava de amor, como que é entender essa situação? Quantas informações e entendimentos ele tinha por trás daquela simples palavra, né? Mas a nossa busca é descobrir o que está por trás dessa simples palavra, né? Amor. Uma questão importante que o Espiritismo contribui para a atualidade, eu acho que a gente tem que sempre frisar: não há ciência mais atual do que o Espiritismo, simplesmente porque ela é ciência do futuro. Então nós estamos engatinhando ainda na proposta do que o Espiritismo tem a nos trazer. E a gente precisa descobrir o quanto ele pode ser útil e contribui para o cotidiano, né? Nesse instante, o quanto eu posso utilizar dessa realidade espiritual. E se durante a noite eu saio do corpo, naturalmente, e depois da morte há uma continuidade com a relação com o mundo espiritual, como eu devo interpretar o instante que nós estamos agora? O instante em quem está nos acompanhando está vivendo nesse instante, nesse momento. O que é que ele está vivenciando? Ele é um espírito usando um corpo. Uma vez me perguntaram assim: puxa, minha grande curiosidade é saber para onde eu vou depois que eu morri. Mas se você está presente como realidade espiritual, no mundo espiritual, nesse instante, você não vai para lugar nenhum. Sim. Você vai continuar onde você está agora. Então, se nós lembrarmos no nosso cotidiano que nós somos espíritos e tanto irradiamos a nossa volta, como nos conectamos aos outros seres, tanto encarnados quanto desencarnados, o exercício constante dessa conexão é a vida. Verdade. Que conexões você está estabelecendo a cada instante? Então, quando você parece que está pensando sozinho dentro da sua cabeça, na verdade você abriu uma conexão com todo o universo no tema daquilo que você está pensando. Você está influenciando e está sendo influenciado. Exatamente.
Então, o exercício da vida é uma interconexão, com uma grandiosidade que a gente não consegue imaginar. Então, aí eu pergunto a você, o autoconhecimento, que importância tem nesse processo? Saber, um dos pontos é saber que nós somos diferentes de espíritos. O espírito, ele está no mundo espiritual e ele observa o ambiente a que ele está à volta dele e ele influencia, é influenciado e reconhece essa troca de influências. Se ele é um indivíduo envolvido em pensamentos, né, pesados, ele está no mundo espiritual sofrendo com isso. Se ele está pensando, tem um pensamento, tem um controle maior sobre isso, e ele é um espírito mais evoluído, ele tem reflexos com sensações ótimas no mundo espiritual. Quando a gente está ligado ao corpo, você está usando os limites do cérebro, mas você pode se reconhecer espírito. Então, qual a diferença do espírito para nós? O espírito está ligado com todos os outros seres. Nós, além de estarmos ligados a todos os outros seres, estamos ligados a um corpo físico. Certo. Então, se no mundo espiritual você tem um pensamento negativo, isso reflete no seu corpo espiritual imediatamente. Quando você faz isso, quando está ligado a um corpo físico, eles sofrem a influência desse pensamento. E o nosso corpo são uma quantidade de trilhões de células. Certo. Qual a consequência dos nossos sentimentos e pensamentos sobre as células? Então, nós temos uma relação com o nosso corpo imediata, de médio prazo e de longo prazo. Nós temos também emoções, sentimentos e propósitos imediatos, de médio e de longo prazo. Tudo isso tem consequência orgânica. Então, quando Jesus chega para o indivíduo e pergunta, você quer se curar? Ele sabe que o ponto inicial da cura é o indivíduo. Porque se Jesus vai exercer uma influência sobre você, sobre o seu corpo, sempre vai ser por meio de você mesmo. É a sua alma que está ligada ao seu corpo. Então, se qualquer espírito quiser agir sobre o seu corpo, tem que agir sobre a sua alma primeiro. Certo. Então, você quer se curar, o que ele está buscando? A adesão da vontade. A vontade não é do cérebro, é da alma. Então, Jesus quer uma conexão com a sua alma quando ele quer curar. Então, a reeducação, a reorganização Isso. é da alma, Agora, a cura é da alma. Qual é o objetivo de Jesus nisso? Ele está querendo que você pense que foi ele que curou e se submeta de joelho diante dele? Não é. Não. Porque senão ele falava, eu te curei, né, vem a mim quando você estiver doente. Então o que ele fala? Ele faz questão de frisar, foi você que se curou, foi a sua fé. Agora o que é fé? Fé é acreditar. Né? Olha que interessante, numa outra conversa nossa você me perguntou assim, como é que um magnetizador consegue curar? Eu falei, crer e querer. Isso. O crer não é o que Jesus diz depois que cura, e o querer é o que ele pede antes. Então, a proposta do magnetismo é o renascimento da cura cristã, da cura de Jesus. Né? Então, a conexão é perfeita entre magnetismo, espiritismo e cristianismo. Nós estamos retomando as ideias de Jesus, as ideias filosóficas, as ideias morais e as ideias científicas, práticas. Jesus foi extremamente prático na sua proposta. Então, uma outra questão que me vem é o seguinte, o progresso material pode estar associado ao progresso moral sem que isso te cause danos, né? Ou seja, eu posso me utilizar do progresso material que nós temos hoje, né? Porque todas as facilidades que o mundo me proporciona, né? Que a tecnologia me proporciona. Isso. Mas, ao mesmo tempo, me manter equilibrado, me baseando nesses conceitos que Jesus me trouxe, me exemplificou. Você tem completa razão nisso. Só falta a gente incluir aí uma questão política. Né? Quando você olha para os recursos tecnológicos que estão proporcionando a você bem-estar e saúde, você vai reconhecer muitos, não vai? Sim. Esses recursos todos, será que estão a seu serviço realmente? Como ser humano ou como uma classe social que tem acesso a isso? É como uma classe social que tem acesso a esses recursos. Mas a gente não consegue lembrar disso, esquece um pouco. Nós, como espírita, sabemos que nós somos espíritos reencarnando num dos corpos disponíveis à humanidade. E pode ser qualquer um deles. Qual a diferença? Nenhuma entre os seres. Todos que reencarnam deveriam ter acesso ou se beneficiar da tecnologia para o seu bem-estar. Por que isso não acontece? Primeiro, será que é impossível estender a todos? Não. É uma decisão política não estender a todos. Qual é essa decisão? É porque a política econômica de hoje, ela se beneficia do lucro, da acumulação.
então ela precisa agir por privilégios. Quando você faz algo que estende para todos, fica barato. E se fica barato, é possível estender a todos. Isso é natural. E aí a intenção do lucro, ela busca algo não natural, que é você restringir para ter pouco para muitos. Aí fica caro. Sim. E aí dá lucro. Então, enquanto nós tivermos com a política voltada para o lucro, nós vamos ter poucos se beneficiando de algo que deveria ser para todos. Certo. O que eu estou dizendo aqui, que o Espiritismo, ele se estende, as propostas do Espiritismo se estendem à questão social no âmbito político. Né? Economia política é um tema espírita. Certo. E ele está envolvido com a questão da saúde, saúde psicológica e também a própria medicina. Então, todas as ciências humanas e sociais estão interligadas, até mesmo a política econômica. Mas nós vamos chegar a esse ponto um dia, não vamos? Vamos, mas se a gente quiser construir. Qualquer coisa que a gente quiser fazer, você tem que empregar sua vontade nela. Certo. Então, a gente tem que estudar e causar mudanças. Né? Muito bom. Eu acho que a gente está chegando ao final e eu gostaria só, Paulo, de que você nos falasse, então, relembrasse, né, do seu livro e também da revista, que é interessante para quem quiser ter mais informações, são assuntos variados, né, a revista? Eu fiz uma recuperação de Mesmer e dos livros dele e editei isso por meio do livro Mesmer, A Ciência Negada e os Textos Escondidos, da coleção Conspiração do Silêncio. Esse livro, ele traz as informações necessárias para a gente iniciar uma recuperação dessa ciência tão importante que foi o magnetismo, que Kardec estudou por 35 anos do Espiritismo e chamou de ciência irmã do Espiritismo. Eu estou agora empreendendo novos estudos. E nos últimos 5 anos eu tenho apresentado com outros pesquisadores os resultados desses estudos na revista Universo Espírita. Né? Uma revista que a gente publica, se encontra nas bancas. Né? E se também quem quiser assinar pode procurar na editora. E estou me preparando para escrever novos livros. O que eu estou agora já, em processo já de elaboração, de escrita, é exatamente o que nós conversamos hoje. Quais são as implicações nas ciências humanas e sociais das ideias do espiritismo e magnetismo que foram do século XVIII e XIX e que a gente tem que trazer para o terceiro milênio. Muito bom. Eu acho que é bastante proveitosa essa conversa, né? Eu acho que até quando você terminar esse trabalho e lançar o seu novo livro, acho que a gente gostaria, né, de também conversar um pouquinho mais sobre ele. E nós queremos, na verdade, agradecer, porque são informações importantes para todos nós, né? Para que a gente realmente aprenda a viver e a conviver, né? E nos tornarmos pessoas mais saudáveis, que é o objetivo maior, né, da nossa vida. A gente agradece muito a sua participação, viu, Muito Paulo? obrigado, eu que agradeço. O Repensar fica por aqui. Você ainda pode ver essa e outras edições na galeria offline da TV Mundo Maior. Eu espero você no próximo programa. Até lá.